Olá, meu nome é Lúcia Márcia e nesse vídeo iremos falar um pouco sobre os princípios do desenvolvimento sustentável. Para início de conversa, a gente poderia falar um pouco sobre o que seria o desenvolvimento sustentável, né? Bom, o desenvolvimento sustentável, exprime a relação entre o crescimento econômico, conservação ambiental e preocupação social. Esses três parâmetros. Então, a partir da sensibilização, da sociedade em razão do uso irracional dos recursos naturais e dos impactos ambientais gerados pela ação humana, o conceito de crescimento sustentável se coloca como uma alternativa que promove, a interdependência entre economia, meio ambiente e sociedade. Assim, o desenvolvimento sustentável está ancorado, no desenvolvimento econômico da humanidade, baseado na conservação dos recursos naturais. Desse modo, de maneira mais sustentável, indica que os recursos naturais sejam utilizados de maneira racional, ou seja, sem o seu esgotamento, com vista à conservação desses recursos para a geração futuras. Bom, sendo assim, busca-se, o progresso econômico da sociedade baseado na importância dos recursos ambientais, para atividades produtivas e ainda na sua conservação em uma das claras, preocupação com o futuro da humanidade, com o futuro das gerações, Então, em discussão, sobre desenvolvimento sustentável. Bom, assim, esse termo, desenvolvimento sustentável, está muito ligado a diferentes debates, sobre as questões ambientais promovidas, em especial no final do século XX, por meio de ações da Organização das Nações Unidas, da ONU, e durante esse período, a preocupação ambiental se tornou-se um pouco mais crescente, em razão dos impactos provocados pela ação humana no meio ambiente. Dessa forma, foi como uma emergência, de questões como as mudanças climáticas e o aquecimento global. Bom, durante essas discussões, sobre desenvolvimento sustentável, que foi abordado nessa conferência, primeiramente na Conferência, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, que foi, durante essa conferência, foi um ponto bem importante, do debate, entre os países, sobre as questões ambientais, e em especial sobre essa preocupação mundial, com os riscos ambientais, desse meio que da industrialização, empreendedorismo, principalmente pelos países desenvolvidos. Estes princípios, de desenvolvimento sustentável traz a proposta de soluções elaboradas dentro do conceito, tem como princípio alguns tópicos, tomando como objetivo das práticas sustentáveis. Assim, exigindo uma maior responsabilidade social quanto às gestões sociais e ambientais no dia a dia, no cotidiano das pessoas, tanto jurídicas e físicas, o comportamento, Então, resumindo, os princípios do desenvolvimento sustentável, ela é uma proposta, de soluções elaboradas dentro do conceito, que tem como os princípios alguns tópicos tomados como objetivos das práticas sustentáveis. Assim também, exige uma maior responsabilidade social quanto à gestão social e ambiental do meio ambiente cotidiano, de pessoas jurídicas e físicas. O comprometimento com esses princípios sustentáveis constitui uma mudança significativa. Aprovados dentro da prática sustentável, os pontos-chave envolvidos as questões econômicas, ambientais e sociais, que são trazendo algumas questões nesse meio, nesses três âmbitos, que seria a alteração climática, energia limpa, transporte saudável, o consumo e produção sustentável, conservação e gestão dos recursos naturais, além da saúde pública, que é um ponto bastante importante que deve ser considerado, a inclusão social, imigração e a pobreza no mundo.
O conceito de desenvolvimento sustentável, né, remete muito a essa maneira à importância de 3 princípios para a sua efetivação, né? São os princípios econômicos, ambientais e sociais. Essas ações remetem ainda ao conceito de sustentabilidade, né, que está ligado à promoção de ações que oferecem sustentação para o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente e a redução de desigualdade social. Os 3 princípios de desenvolvimento sustentável são o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação ambiental. O primeiro a ser falado seria o desenvolvimento econômico, que ele atrela, né, as necessidades sociais e ambientais, visando não somente o lucro, mas o bem-estar e a qualidade de vida da população, ou seja, uma forma de economia sustentável. Assim, né, entendendo que para um país se desenvolver é necessário capital, investimento, além do lucro, né, que nunca sobrepondo a esfera social e o ambiental. O segundo princípio seria o desenvolvimento social, que as circunstâncias que as sociedades adquirem, né, melhores condições de vida e bem-estar, nessa esfera também é contemplada a pluralidade cultural como uma das riquezas da humanidade. Por último, né, o terceiro seria a conservação ambiental, né? A conservação ambiental consiste no uso consciente e sustentável dos recursos naturais, né, que a natureza oferece e dos ecossistemas do globo. Assim, né, tem como prioridade as ações que contemplam essas esferas desses 3 núcleos, né, que é em prol da justiça, e da igualdade, além do bem-estar social e respeitando o meio ambiente. Bom, gente, aqui temos uma pergunta, né? O que você pode fazer pelo desenvolvimento sustentável? A sustentabilidade, né, pode estar presente no nosso cotidiano de maneiras muito simples, gente. A gente pode contribuir bastante com o meio ambiente, né? Com ações que a gente pratica, muitas vezes a gente nem percebe. Mas a gente pode citar algumas aqui, que seria quando você separa o lixo em casa, né? Economiza água, desliga as luzes quando necessário, escolhe eletrodoméstico que economize energia, usar produtos biodegradáveis, também questão de priorizar o transporte público, né? E reduzir o... Dessa maneira, você pode estar colaborando com a sustentabilidade do planeta, né? E são medidas que parecem simples, né? Mas que se fossem de fato adotadas pela maior parte da população, né? Um número bem maior de pessoas fizesse isso, né? Certamente, né, diminuiria bastante os riscos de danificar os recursos naturais. Ao mesmo tempo, né, que haveria economia na produção e o aumento da qualidade de vida das pessoas. Então, gente, a gente pode fazer muito pelo meio ambiente. Ações bem simples, né? De ações também podemos praticar ações também mais complexas. Mas a gente vai ajudando e contribuindo como a gente pode. Vai também da consciência de cada um, né, gente? E além disso, né, a gente tem que ter essa consciência que se pode fazer para promover o desenvolvimento sustentável. Podemos também levar para a questão dos nossos governantes, né, para implementar políticas públicas nessa direção do meio ambiente, que faz muita falta umas implementações que existem que são muito fragmentadas. Bom, nesse tópico aqui iremos falar sobre os recursos naturais. O que são esses recursos naturais, né, gente? São elementos oferecidos pela natureza e que são explorados, né, para servir de matéria ou energia aos seres humanos. A preocupação em preservar esses recursos naturais, gente, é cada vez maior. Por quê? Porque foram realizadas algumas pesquisas, né? E nessas pesquisas mostram que estamos muito distantes de uma sociedade sustentável, né?
porque há muito esse uso desacelerado e descontrolado desses recursos, né? E essa má gestão desses recursos naturais pode ressaltar, que a gente pode perceber na nossa realidade, que em um futuro bem complicado, um futuro bem pavoroso, podemos utilizar essa palavra, porque boa parte desses recursos simplesmente pode acabar, pode entrar em escassez, porque eles são utilizados, né, pelo homem para suprir as suas necessidades básicas de produção. Então, se tem produção em grande escala, esses recursos podem acabar em um futuro, digamos, bem próximo. Bom, nesse tópico aqui, iremos falar sobre os recursos naturais renováveis, né? Existem os não renováveis e os renováveis. Vamos falar primeiramente dos renováveis. Esse tipo de recurso natural é inesgotável e se renova em curto espaço de tempo na natureza. São elementos que podem ser utilizados ou reaproveitados após seu uso, né? Poderíamos citar como exemplo, né, como a água, o solo, o ar, né, energia proveniente do sol e do vento, sendo assim necessário ou não a ação do homem para essa renovação acontecer. Vai lembrar, né? Dessa maneira, né, os recursos renováveis não são poluentes e levam pouco tempo para se formarem novamente pela natureza. Por isso que são renováveis, né? E apresentam alta capacidade de renovação. E, infelizmente, né, a exploração dos recursos renováveis em relação aos não renováveis, né, possui elevados custos de investimento. Aqui a gente vai falar sobre os recursos não renováveis. Esses recursos são limitados na natureza, né? São insumos que não podem, na verdade, né, ser renovados em curto ou médio prazo. E em caso, poderemos citar, são os minérios e o petróleo, né? Ou o gás natural, por exemplo. Eles não possuem a capacidade de renovar-se ou possuem uma renovação muito lenta, né? E levando assim milhares de anos para ser concluída. Em caso do petróleo, que foi um exemplo que a gente foi citado, que leva um longo período geológico, né, para se formar-se, mas é retirado rapidamente graças ao desenvolvimento de técnicas específicas. Já os minérios, né, em geral, o ouro, o cobre, o ferro e outros, são exemplos de recursos não renováveis que podem se esgotar futuramente. É válido lembrar, né, que até mesmo alguns recursos renováveis, né, que foi dito anteriormente, poderiam se tornar mais escassos, né, caso sejam utilizados indevidamente. A água, mesmo se renovando, ela pode, né, acabar, pois o ser humano, né, só pode consumir água potável e que está se diminuindo cada vez mais, né, com a poluição dos rios, com os recursos hídricos em gerais. O solo, né, por sua vez, caso não seja preservado, também pode tornar-se improdutivo. As florestas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais a disponibilidade dos bens por elas fornecidas, né? Bom, vamos falar sobre a classificação dos recursos naturais, né? Que são recursos biológicos, recursos hídricos, recursos energéticos e recursos minerais. Vamos falar cada um deles. Os recursos biológicos, né, são os recursos vegetais e animais presentes no globo terrestre, por exemplo, as florestas. Eles são considerados, né, recursos renováveis na natureza, sendo utilizados na alimentação, vestuários, medicina, construção, dentre outros. Já os recursos hídricos, né, são recursos renováveis provenientes da água superficial e subterrânea. Podemos citar, né, como exemplos os rios, lagos e oceanos do planeta, né? São utilizados sobretudo na alimentação humana. Já os recursos energéticos, né, são os recursos que fornecem energia,
por exemplo, a energia nuclear, os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural, e são utilizados na produção de materiais, né, de construções, transporte, eletricidade, dentre outros. Aqui a gente fala sobre os recursos minerais, que são recursos não renováveis de ordem geológica compostos pelos minerais. Aqui a gente pode citar como exemplos, né, o ouro, o grafite, o diamante, o ferro e o cobre, além também do titânio. E também a gente poderia citar as rochas, né, que seria sobre, por exemplo, a areia, o calcário e a mármore. Eles são muito utilizados para a dom. Aqui a gente fala sobre os principais recursos naturais do Brasil, que são os biológicos, né, que é o algodão, lã, carne, couro, peixes, ovos, entre outros. Os energéticos, que são o petróleo, urânio, gás natural, luz solar. Já os minerais, né, seria o ferro, nióbio, o cobre, bauxita, o granito, entre outros, né. Nosso país, né, possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, né, e ainda um solo muito rico em nutrientes, o que favorece muito a agricultura e a pecuária. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né, dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o MMA, promove diversas ações, né, de sustentabilidade pelo país, além de alertar para os razoáveis recursos do planeta. Para tanto, né, a utilização dos recursos renováveis produzem baixo impacto ambiental, favorecendo assim um desenvolvimento sustentável na sociedade. Vamos falar aqui um pouco, né, gente, sobre a exploração dos recursos, desses recursos naturais, né? Não é, né, de se espantar que esses recursos do planeta Terra têm decrescido consideravelmente nas últimas décadas. Essas ações, né, como a extração desenfreada de recursos, queimada, desmatamento, poluição da água, do solo e do ar, são potencializadas pelos processos de industrialização, urbanização, agricultura e a pecuária. Tudo isso, né, tem aumentado os impactos ambientais e assim afetando, né, tanto diretamente e indiretamente nosso ecossistema. Como consequência, né, temos a extinção de diversas espécies, tanto de animais e vegetais, bem como o desaparecimento de recursos limitados oferecidos pelo planeta, denominados de recursos não renováveis, como foi já explicado anteriormente. Portanto, né, gente, é de suma importância nessa consciência ambiental humana, já que não tivemos. Portanto, né, gente, vale ressaltar a importância, né, dessa conscientização ambiental humana, que não tivemos, né, voltado para a importância de tais recursos. E diante desses fragmentos de educação ambiental que temos, né, na nossa educação, o planeta, né, entrará em colapso em breve, né, diante das situações, desse uso descontrolado desses recursos. Podemos também citar os problemas como o derretimento de geleiras, né, que é possível ver na internet. De vez em quando a gente vê uns vídeos sobre tal e dá uma sensação muito ruim, né, de ver aqueles vídeos, mas é o que realmente é a realidade está acontecendo e que é pouco mostrado, né? E consequência disso deve haver um aquecimento global, né? O efeito estufa, inversão térmica e além da chuva ácida, tem demonstrado a gravidade, né, desse problema que logo teremos de resolver se for possível ainda, né, gente, reverter esse colapso que está bem na nossa frente, né? Alguns ambientalistas, né, de todo mundo se reúnem junto às políticas públicas voltadas ao meio ambiente para alertar, né, sobre o problema do esgotamento desses recursos naturais, bem como da importância, né,
e conscientizar a população sobre a preservação. Porém, né, assim, pequenas ações, como foi dito anteriormente, né, contribuem para essa conservação dos bens oferecidos pela natureza, né. A gente já foi dito anteriormente, a gente pode repetir, né, como exemplo, evitar jogar lixo em locais inapropriados, né, a utilização de outros meios de locomoção que possa poluir tanto, né, o meio ambiente, que não possa poluir tanto o meio ambiente, né, que reduza esse impacto no meio ambiente. A gente poderia citar, né, tipo, andar de bicicleta, né, diminui, vai contribuir para a diminuição do consumo de transporte que polui bastante o meio ambiente. E, diante disso, espero que a gente tenha aprendido bastante, um pouco mais, né, sobre os recursos naturais, sobre os princípios do desenvolvimento sustentável. E obrigado pela atenção.